Olá, caríssimos estudantes, tudo bem com vocês? Dando continuidade, como eu falei, a gente iria até pisos, realmente foi isso, na aula fica muito extensa. Então, inclusive, eu já, desta tela que eu já consertei, passando que nós estamos construindo o projeto, iniciando, nós vamos trabalhar telhado, janelas e postes. Mas antes, temos que fazer duas correções, porque esta parede e esta parede e esta, ou seja, essas três paredes são paredes internas. E essa aqui também é uma parede mais fina. Então nós temos que construir, criar o tipo de parede na família de parede base. A parede base tem vários tipos. Então aqui nós vamos alterar esses elementos aqui, inclusive criar essa aqui numa altura de um H aqui igual a 1,20 m, por exemplo. Tá? E ajustar, trazer esses cortes, ficar um pouquinho melhor. Então vamos lá, vamos fazer isso. Pedindo para salvar o projeto, vamos salvar, já que agora nós já temos o projeto salvo. Então vou diminuir aqui. Então a primeira coisa eu vou pegar a planta e vou pegar isso aqui. Agora estou pedindo para salvar o outro projeto, estamos com dois abertos, lembrem disso. Na planta, então, eu vou pegar as paredes, que é esta parede. Então, como é que eu faço múltipla seleção? Clico, seguro o Shift, vou pensar, cliquei, seguro o Shift, aparece o mais na ponta do meu mouse, clico e clico. Opa, cliquei no errado, como é que eu tiro? Vamos voltar. Clico, aperto o Ctrl, aparece o mais. Apertei de novo. Selecionei errado, como é que eu tiro? É o Shift que me tira. Aperto o Ctrl, e clico aqui. Às vezes fica com dificuldades, de selecionar a parede, Por exemplo, ali, se eu apertar o Tab, ele vai... Opa! Em alguns elementos, quando eu quero selecionar, o Tab me ajuda a selecionar os objetos. Então, apertando o Ctrl e eu clico aqui. Então, essas três paredes já tem espessura mais fina, tem espessura de 14 centímetros. Como é que eu vou fazer a alteração? Selecionei elas, nem precisava, mas já sei quais são as paredes, já vou fazer de uma vez. Vou clicar em editar tipo, vou duplicar a nossa parede que nós criamos. Quando eu faço isso, repete o nome, mas aparece um ordenador aqui, número 2, Eu não quero, eu quero que essa parede minha tenha 14. E ela deixa de ser uma parede externa para ser uma parede interna. Então, IN, de interna, 14 de espessura. Lembrando que isso é uma nomenclatura minha. Normalmente aqui na frente eu coloco com letras minúsculas essa nomenclatura. Vocês vão estar vendo no arquivo que eu vou encaminhar para vocês, vocês vão ver isso, HAL, Mas aqui no nosso caso é curso Revit São Lourenço, tá? E vou clicar em OK. Já fiz tudo? Não, é uma parede interna, então vamos daqui para a parede interna, de interior, e vou alterar o tamanho dela, espessura dela, para 14. Lembrando que eu posso acrescentar elementos aqui. Tá? Clique em OK, me volta para a tela da minha parede. Eu posso tirar isso aqui, que eu acho que me incomoda um pouco. Então, eu normalmente não trabalho vendo aquilo ali. E aqui também eu posso mudar marca de tipo. Depois eu vou explicar por que dessa marca de tipo aqui. Tá? Na verdade, a gente consegue colocar uma tag, uma etiqueta para poder aparecer no projeto o que é parede interna, externa, ou por exemplo parede estrutural, parede de gesso, ou qualquer, para poder uma leitura mais rápida de projeto. Então, IN, da parede interna. E clico em aplicar, e clico aqui, quando eu clicar em aplicar, já alterou, que eu já apliquei essa característica de parede, desse tipo de família, nesta família, esse tipo de parede que eu cliquei ali. Então, já vai dar OK. Tá? Então, vocês vão ver que ela ficou pequenininha, ficou mais fina, sei lá. OK?
Beleza? Bom, aqui eu tenho que fazer uma mesma parede dessa, só que ela é uma parede externa. Então eu vou desenhar também a parede sem nenhum critério, depois eu altero esse pedaço. Eu tenho aqui, ó, criar similar, tá aqui, ó, esse ícone de cá, que é o CS, ou CS no teclado. Criou similar. E vou desenhar um pedacinho de parede. Vai dar um probleminha ali, que vocês vão ver. Tá? Não quero desenhar mais. Como é que eu saio? ESC. Na hora que eu clicar aqui, vou lá dar um outro ESC. Vai me voltar para a tela de seleção. Aqui é uma parede e aqui é outra. Vocês vão ver que vai dar uma baguncinha legal aqui agora. Isso é uma coisa chata de resolver. Então já vou alterar. Essa parede minha aqui é uma parede externa. Ó, também mostrando aqui na perspectiva. Ela tem uma altura intermediária. Então ela está conectada ao plano superior. A extração sim está aqui. Só que eu quero que ela fique para baixo disso, fica para cá. Então vou dar uma restrição aqui para ela negativa. Um deslocamento superior. De quanto? Daqui até aqui. Eu vou colocar um valor de, vamos pensar, 2,20 m. Opa, só que é negativo, né? Negativo, para ela baixar. Baixou. O que é interessante vocês deixarem sempre conectados os elementos, né? É nesse nível que está conectado as coisas, né? Que eu clico aqui, ó. Olha lá. Está tudo conectado nesse nível, conectado no nível de baixo. Sempre trabalhem conectados. Porque se eu altero esse negócio aqui, essa parede minha vai descer ou subir. Esta aqui vai subir e descer. Tá? Se eu mexer nesse nível, ela também vai vir junto. Vai me respeitar esse vão que eu estou programando aqui, entre essa laje e esse espaço. Tá? É 4 metros, vamos lá no quarto para vocês poderem ver. É 4 metros, eu desci a parede 2,20 metros. Né? Então eu estou respeitando um vão aqui entre um e outro. Vou deixar na perspectiva. Bom, como é que agora eu altero essa aqui? Mesmo jeito, clico nela, vai me aparecer a parede aqui do lado de cá, eu vou editar. Ela é uma parede externa com espessura de 14, então vou duplicar. Apareceu o índice de novo, lá, tá vendo? E vou deixar 14. É uma parede externa de 14 e vou trazer ela para cá com 14. Por que eu estou fazendo isso? Só mesmo enquanto didaticamente, para vocês poderem ver. Lembra que eu criei pelo eixo, então ela vai encolher pelos dois lados. Tá? Na hora que eu acabar de finalizar aqui. E também porque você pode, o tempo todo, estar editando os elementos, sem se preocupar muito ao final. Depois você cria, né, paredes com reboco, com emboço, com revestimento cerâmico e por aí adiante revestir o acabamento que vocês quiserem colocar. Vou clicar OK, vou clicar em aplicar e vou clicar em OK. Reparem que ela diminuiu nos 2 centímetros. Por quê? Ela foi criada pelo eixo central. E é isso que eu quero. Só que eu quero que ela comece a partir desse elemento aqui, e não ali. Mesma coisa, eu pego ali e puxo. Só que quando eu fizer esse parar aqui, não vai dar certo, vai dar esse recorte aqui. Então o que vocês têm que fazer? Puxar para além, arrematou ali, vocês confirmam a concordância desta parede com essa, como? Vai lá no fillet, né, o trim, cliquei numa, cliquei em outra, não vai dar nada. E agora eu quero puxar essa parede para encostar aqui. Vocês não podem ir com alinhamento, que é uma ferramenta que eu não mostrei ainda, mas eu vou com alinhar, vou em alinhar, vou fazer isso. Vai voltar àquela mesma condição que está ali. Então, isso não me adianta. Tá? Então, vou cancelar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estender essa parede até aqui. Então, ela está alinhar, que é essa ferramenta aqui, que é muito útil, muito útil. Nós vamos usar ela daqui a pouquinho. Só que não me adianta usar ela. Por quê? Quando eu faço alinhamento, ela pega o eixo, o ponto final da parede, e coloca pelo eixo dessa outra parede aqui, ó. Dá o tab para poder selecionar o eixo lá. Apareceu o eixo. O tab pula a partir daquele momento tudo que tem naquela parede. Deu o eixo da parede. Então vai me trazer esse ponto final da parede, é esse aqui. Então não é. Tem que vir aqui, ó.
estender a parar. Eu quero estender até aqui essa parede. Também não deu certo. Ctrl Z. Eu quero estender nesta parede, nesta face, esse elemento. Isso dá um trabalhinho mesmo. Como é que você resolve? Clica, zera esse valor e traz na marra para cá. Ao vivo sempre dá problema, né? Isso aqui é complicadinho mesmo, tá? Ali sempre dá um probleminha, né? Aqui, o que a gente faz normalmente? A gente tem que pegar a parede que tá, que você quer trazer, tentar levar. Aí tem uma coisa no Revit que é o seguinte, ele existe, vou dar um Ctrl Z para vocês poderem ver. Ó, cliquei na parede. À medida que eu aproximo, o que vai dando aqui, ó, só mostrar para baixo aqui, ó, ele vai afastando ali de centímetro em centímetro. Então eu posso vir trazer bem devagarinho, encostar ali. E depois eu pego essa outra aqui e trago ela para encostar ali. Ó, ultrapasso um pouco. Ele vai perguntar se eu quero fazer a desconexão, sim. Aí eu pego a outra menor e desconecto ela para o lado de cá. Aí vai dar esse problema aqui. O que você faz? Vai lá no alinhar e pede para alinhar e deixa trancado. Isso sempre dá amolação, tá? Não sei se alguém já descobriu uma maneira mais fácil de fazer isso, mas vou falar que é chatinho. E aqui eu quero que este alinhamento venha para cá. Então, alinhar, clico e faço aqui. Está trancado, se eu puxar a parede vem junto, tá bom? Bom, fiz aqui. O que eu tenho que fazer agora? Colocar janelas e portas. Eu vou fechar, diminuir, aumentar um pouco essa minha tela. Passar o mouse aqui e aumentar para cá a tela, porque aqui eu quero só ver o detalhe de como é que está acontecendo. Como é que a gente coloca porta de janela? É muito simples. Clico em porta, vai me aparecer modelos. Normalmente são modelos americanos, então as medidas são todas quebradas, mas eu posso editar. Então já vou editar de uma vez. A porta aqui ela é de 80, aqui tem uma porta de 70 para entrar no banheiro, aqui tem uma porta de 70 para entrar para a cozinha, uma porta de 80 para sair. Então tem duas portas de 80, duas de 70. Okay? Então eu vou criar as portas ali. Ou cá, da mesma forma, eu edito, então vou procurar, vou duplicar, vou para curso Revit São Lourenço, underline, porta, e vou dar a dimensão dela para ficar fácil de eu localizar. 80 por 2 metros. Vou até fazer a da frente com 2,40 metros para ficar mais bonita. Então essa aqui vai ser 2,40 metros, 2,10 metros, 2,10 metros, 2,10 metros por 2,40 metros. Isso aqui é uma família editável, parametrizada, que é o nome que a gente fala, tá? Então eu consegui editar vários elementos dela. Além daqueles que são padrão, né? Custo, marca, tipo e coisas mais. Eu vou inclusive alterar isso aqui de uma vez. Depois eu vou explicar porquê, mas lembre que eu vou alterar aqui marca de tipo nessa parede, porque isso aqui vai me entrar como legenda da parede. Já vou falar. E aqui eu consigo alterar as dimensões de elementos, espessura, altura e por aí. A para são os alisares, né? Ou guarnições, vocês costumam falar. Né? A espessura da para também. Tá? Então vamos lá, espessura da porta. As portas nossas têm 3 de espessura, né? Não tem isso tudo. A altura, estou querendo com 2,40 metros. Né? A projeção da para, quanto que ela pula para fora, né? Ela vai pular 1,5, né? Que é a espessura dela, na verdade. E meu alisar é de 7 centímetros.
E a largura da minha porta, a passagem, o vão de passagem, ele é de 80, tá? Que é a minha porta de entrada. Eu tenho aqui os outros elementos que eu posso trabalhar. Hospedeiro é parede, né? Então, isso aqui é onde a porta consegue colocar ela, né? Os materiais que compõem essa porta. Vou clicar em aplicar, que é nesse aqui que eu alterei. Apliquei, ok. Já vai vir na ponta do meu mouse. Vou clicar para ativar a tela, não está ativado, está ativado a perspectiva, ativei. Onde eu passar na parede, ela vai entrar. Então aqui está para o sentido, para frente, se eu ponho para o lado de fora ela vira. E para poder alterar o sentido de abertura, eu aperto a barra de espaço do teclado. Estou apertando a barra de espaço. E vou colocá-la aqui. Quando eu coloco, ela me dá uma cota provisória. Se eu clicar, eu consigo alterar. 15. Clica em cima do número. 20. 10. Então, estou colocando a porta a 10 centímetros, que é a boneca padrão. Posso vir colocar essa de uma vez aqui. Ah, mas não é a mesma porta. Eu coloco barra de espaço para poder alterar o sentido. Aparecer na perspectiva lá. E depois altero o modelo dela. Mesma coisa aqui. Vocês viram que ele pega automaticamente 10, né? Que é um padrão. Aqui eu quero 70. Tá vendo que o meu incremento de medida está variando de 10 em 10. Se eu aproximo mais, deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Mais ainda, ele pode ir até de 1, olha lá. Está de 4 em 4. Então, à medida que eu aproximo, ele vai me dando o meu incremento de medida. Eu quero colocar 70 essa porta. E ela entrando para dentro. Sentido ao contrário, barra de espaço. Cliquei. Ah, coloquei errado, não era nesse. Olha lá, as setas ali eu consigo alterar. Ainda estou na função de porta. Tá vendo? Estou na função de porta. Então eu consigo alterar o sentido da porta abrir. E aqui eu tenho uma outra porta que está abrindo para dentro. Vai estar afastada a 40 ou 50. Só que esta e esta são de 70. Vou selecionar as duas. O Ctrl para selecionar as duas. E vou alterar o tipo dela. Vou botar ela, vou duplicar. Vou falar que ele é uma porta de ao índice 2. Ele é uma porta de 70 por 2,10. Só alterei o nome. Só o nome. E aqui eu altero as medidas. 2,10. 70. Cliquei. Reparem que vai mudar o tamanho ali. Cliquei. Mudou o tamanho. Ah, mas mudou como que ficou a cota? Verifica se a cota está certa. Ah, está errada lá. 70. Cliquei nessa. 50, não, quero 60. Não, quero 50. Vai entrar um balcão aqui atrás. Ou não. Cada um faz o projeto como quer. E esta aqui, ela não é de 2,40. Ela é de 2,10. Então eu vou mudar também. Vou duplicar. Ela é uma porta de 2,10. Só alterei o nome. E vou alterar aqui a altura dela, 2,10. Apliquei, fechei e coloquei. Vocês viram que ela baixou aqui. Tá? Bom, estão colocadas as minhas portas. Janela é a mesma coisa. Tá? Você escolhe o tipo de janela. A biblioteca do Revit é muito fraquinha. Então existem várias bibliotecas, tanto de porta, janela, móvel. Eu vou depois indicar algumas para vocês, deixar o link embaixo aqui na descrição do vídeo. E vocês podem ir baixando ela à medida da necessidade. Tomando uma água aqui. E só que eu vou deixar um template separado por portas, por janelas, por elementos, que eu acho que é mais fácil. Vocês conseguem visualizar. Depois eu edito o que eu já tenho aqui para vocês, passo para a versão 2023, vai ficar mais fácil vocês poderem trabalhar. Então, janela, mesma coisa. Clico, coloco a janela, vou colocar uma janela, não vou preocupar com medida não. Coloco uma janela aqui, vou colocar uma janela aqui,
uma outra aqui. Reparem que na hora que eu coloco, ó, essa aqui ficou para dentro, essa está para fora. O correto é estar para fora. Mas do mesmo jeito eu consigo tirar, reverter isso. É a mesma coisa, se eu passo o mouse lá, vai para frente ou vai para fora. O correto, a janela está para fora. Parte seca, né? Fica do lado de cá. E aqui uma janela na cozinha. Ah, essa está colocada errada? Tá, clico, inverto ela. Clico, inverto. Tá. Então vamos lá. Essa aqui eu quero uma janela de 80, com peitoril bem baixo, de 90, por um peitoril de 40. Então aqui começa a editar a janela. Eu vou editar cada um, vou editar a primeira, depois o processo é o mesmo para as outras. Então eu vou até parar o vídeo para o vídeo não ficar extenso. Então eu vou clicar, vou criar, duplicar. Ela é curso Revit São Lourenço. Janela. Eu quero ela, a intenção que ela tenha 90 por 1,80 m e que ela esteja, já vou deixar aqui o peitoril dela programado para ela ficar com peitoril de 30. A janela bem baixa, tá? Eu só estou dando o nome da bicha, tá bom? Dando o nome, ok? E altero o que eu quero, né? Aqui tem as características de caixilha, qualquer tipo de caixilha, eu posso alterar vidro, altura 1,80 m, não foi isso que eu deixei? Foi. Largura dela 90. Janela aplicada, vou deixar 3. E aqui a altura do peitoril. Acontece que a altura do peitoril, vou puxar para cá, é uma característica que eu consigo controlar ali também. Então eu posso tanto alterar aqui como alterar lá. Já vou alterar aqui para deixar de acordo. 30. Clique em aplicar. Clique em OK. Quando eu altero ali, conflita com a janela, porque ela cresceu para o lado de cá. Ela cresce do meio. Essa família foi programada de crescer do meio para as extremidades. Não tem problema, eu ajusto isso. Aceita, está me avisando, não é um erro. Eu vou aceitar. Ele vai concluir. O meu peitoril não mudou. Apesar de estar mostrando aqui, está 91. Eu quero ela baixa, então tem que alterar ali 30. Vai baixar 30. Para ficar na mesma altura da janela. E aqui eu vou puxar ela para cá. E eu quero essa distância com 10. Cliquei na cota e ajustei. Bom, o mesmo processo para essa é para os outros. Então eu vou parar o vídeo para não ficar extenso e volto já com elas ajustadas, tá bom? Estou aqui voltando à última janela, já fiz as outras, mas tem uns ajustes que eu quero mostrar para vocês. É a janela da cozinha. Então ela tem 1,20 m por 1 de altura por 1,20 m de peitoril. Coloquei os valores aqui, o nome dela, vou clicar em OK. Só que aqui eu já vou alterar, colocar essa janela como sendo a janela número J134, J4. Tá, porque isso aqui vai virar minha legenda. Posso usar esse valor? Posso. Posso usar a nota de chave também? Posso. Vai depender de como é que eu faço a minha tag. Minha tag tem que chamar essa informação. Aí nós vamos ver para frente. OK. Vai alterar o tamanho. Eu quero ela coladinha mesmo na parede. Então vou só ajustar. AL, atalho de Align, cliquei. Ajustei, trancou. A mesma coisa aqui. Eu quero que essa janela fique colada no meu alinhamento ali. Cliquei, vou lá no meu batente. Ajustei. Essa aqui já deixei 10. Essa também já deixei. E agora, essa janela é igual a essa. Essa aqui eu deixei na distância de 70. Vou passar para 60. E essa aqui eu quero ela 30 centímetros afastada, mas igual a essa. Como é que eu faço essa janela tornar aquela? Se eu for lá na minha aba de modificar, ela tem que estar ativada. Nesse caso ela já está ativada. Tem aqui meu
meu pincelzinho de igualar, né? Feito em vários arquivos, vários programas. Clico. É essa que eu quero catar as características para levar para esta aqui. Tá? Funciona para parede, porta, piso não funciona, não nos seus limites, mas características sim. Telhado também não funciona no limite, mas em características dele. Tá? E eu quero ajustar o tamanho dela, que ela era 30 centímetros. Clico na cota e digito 30. Clico na bola para poder colocar na beirada, 30. Ajustou lá, feito estava querendo. Tá? Nesta aqui eu já tomei o cuidado de poder colocar o elemento lá, J4. Nas outras não coloquei. Nessa aqui estão J1, J2, J3, J4 e J5. Então J1 é que está mais alto. Então vou ter que entrar lá em tipo de novo. Vou lá em marca de tipo. J1. Coloquei. Esta aqui. Vou lá em marca em tipo. Vou lá em marca de tipo. Marca e põe J2. Essa aqui, como é igual a essa, vai pegar o mesmo valor. Essa aqui, J1, J2, na verdade J2 seria essa, né? Então J3, vamos alterar, J3, J4, J2, J2, e essa é a minha J4. Para a porta é a mesma coisa. Eu posso pegar um elemento e deixar ela como sendo 2, 3, 4, 5, J5. E coloco um valor para ela. Né? Então, minha primeira porta é esta. Então, P1. Marca de tipo P1. Essas duas são iguais, então vai ser P1 também. Então essa aqui é P2. Quando você já tem a família pronta, vocês evitam de ter esse trabalho, né? E P3. A família já vai vir P3. Aplicar. Ok. Toda vez que eu for inserir essa família com esse tipo de porta, já vai estar vindo aquele código ali, tá? Na tabela também você consegue editar. Bom, o que faltou agora? Fazer o telhado, né? Bom, telhado, a gente tem aquela parede que vai aqui em volta para poder fazer a empena do telhado, o telhado de duas águas que nós vamos fazer nessa casa aqui. Cumieira vai estar nesse sentido aqui. Ah, mas até parece o sentido ao contrário. Mas isso é uma casa que ela amplia para trás, né? Ou para frente. Então o telhado nesse sentido fica mais fácil. Então eu vou criar o telhado aqui nesse sentido, né? Fazendo esse movimento aqui, para poder ficar mais fácil de desenhar, né? Como se eu estivesse fazendo assim, assim, né? Para poder mostrar como é que acontece esse telhado aqui. Vou salvar o projeto. Lembra que Revit dá problema, né? Então vou trazer para cá isso aqui para não atrapalhar também. Então vou desenhar o telhado. Vou lá na ferramenta de telhado. Vou fazer o telhado por perímetro, que é mais fácil, mas a gente faz também por extrusão. Eu desenho uma face e puxo, né? O feito está ali mostrando, fiz aqui o desenho. Tem por face também, que é através de modelo, e tem as bordas, sulfito, calha e tudo mais. Então eu vou por perímetro. Ele me pergunta onde eu quero desenhar. Normalmente a gente vai desenhar não é no nível terra, é no nível de cobertura. Então já posso escolher aqui e desenhar de cobertura. Ou eu poderia deixar no terra e depois mudar ali onde eu quero colocar ele. Então eu vou colocar na cobertura. Só que primeiro eu tenho que desenhar as paredes. Então eu vou cancelar e vou desenhar primeiro as paredes sobre essa minha laje aqui. Parede arquitetônica. Já vou pegar aquela minha parede que eu fiz ela externa. Cadê?
de 14, que foi o que eu usei aqui, externa de 14, e vou desenhar ela, vou ativar a planta e vou desenhar ela aqui. Só que eu não vou desenhar pelo eixo, vou desenhar pela face, porque eu quero que ela pegue exatamente para o lado de cá. Então é pela face. Então eu vou mudar aqui, ou poderia ser ali, pela face externa. Então eu vou clicar. Olha, mas já está desenhando ao contrário. Vou na tab, vou na barra, ela pula para baixo. Podia vir para cá, está desenhando ao contrário. Tab. Foi. Por que está dando isso? Porque está desenhando no térreo. Está aqui desenhando no térreo. Então, evitar retrabalho. Dou ESC, Ctrl Z. E vou já determinar que eu não quero desenhar. Vou lá na minha planta de cobertura. 2 cliques. Aqui acontece aquilo que eu comentei, da subjacência. Estou no andar de cima. Estou olhando aqui para baixo. Então, minha subjacente eu vejo as plantas lá de baixo. Aí tem meu perímetro da minha laje aqui, onde eu quero construir. Então, ativo a planta, a vista, vou lá em parede arquitetônica, pego a parede 14 externo, quero desenhar pela face externa e desenho. Desenhada. Está conectada? Não está conectada. Não faz mal. Por quê? Eu vou conectar ela ao fundo do meu telhado. Quando eu desenhar o telhado, eu quero poder fazer a conexão. Desenhei, ok. ESC, saí fora do comando de parede. Vou agora para minha função de telhado, por perímetro. Estou com a planta de cobertura. Ele nem me perguntou se eu queria desenhar na planta de cobertura, porque ele já entende que meu telhado é na planta de cobertura. Naquela hora eu estava na planta de térreo. E aqui ele tem as ferramentas de desenho, na aba de modificar. Eu quero um beiral de 80. Então, onde que eu vou? Barra ou linha de opções. Eu quero que todos os meus lados do telhado, a princípio, tenham inclinação. Então, deixo marcado, definir inclinação. Quero que tenha saliência. Para dentro ou para fora? Para fora, então é mais 80. Tá? Quero estender o núcleo da parede? Não, eu quero pela face da parede. Então eu vou desenhar selecionando paredes. A linha tracejada lá me indicando onde que o meu telhado vai ser desenhado. E aqui está me indicando se está de fora para dentro, de dentro para fora e a inclinação. Posso já ir alterando à medida disso. Mas posso alterar no final, já que todos os meus telhados terão a mesma inclinação. Cliquei, cliquei, cliquei. Poderia, à medida de clicar, já desmarcar o que eu não quero, inclinação também. Mas eu quero finalizar, dou um ESC, sair fora, venho cá e vou definir o que eu não quero com inclinação, Finalizo meu telhado. Ele vai perguntar se eu quero anexar as paredes, o topo da parede no fundo do meu telhado. Eu falo que sim. Vai descer as paredes. Só que aqui está me cortando, Por quê? Lá na minha faixa de vista, que eu mostrei, está passando a 1,20 m. Meu telhado está muito mais alto que 1,20 m. Então vamos primeiro corrigir esse meu telhado, a altura dele. Está marcado. Cobertura. Seleciono o telhado. Ok? Já muda a inclinação cá embaixo. Em vez de ter mudado lá em cima, ou mudar na que eu fiz o desenho, já pega aqui. Quero tudo com 27%. Já mudou o meu telhado, já mudou o meu desenho aqui, a inclinação. Posso criar um telhado meu particular. Vou duplicar. Curso Revit São Lourenço. Underline, telhado.
cerâmico, 27% de inclinação. Tá? E vou cá alterar a espessura dele. Isso vai dar mais ou menos entre estrutura mais telhado, dá uns 22 centímetros mais ou menos. Ok. Né? Aqui absorção, característica, posso colocar também indicação de chave de modelo, todos os outros, mesma coisa que a gente pode fazer, tá bom? Clique em OK, ele vai afinar, né? Já me aparece aqui não cortado, mas eu posso vir, dou um clique na minha vista de cobertura, venho aonde? Em faixa de vista e passo aqui para 1,50 e aplico. Ok. Não mexe em nada, só aqui, tá? Se eu não quisesse ver, né, eu podia parar isso aqui também. Mas, bom, ok, tudo bem. Fechei. Não quero com 4 águas. Eu quero que tenha uma cumeira central. Então, este lado e esse não tem. Na hora que eu dou um clique aqui, me aparece a aba de edição de perímetros. Eu clico aqui nela, vou clicar nessa linha e cancelo a inclinação. Clico nesta linha e cancelo a inclinação. Ok, finalizo. Meu telhado ficou de 2 águas. A minha perspectiva já está falando e aqui já está caminho em pena de telhado colocado. Falta colocar um pilar aqui, né, que senão esse meu telhado não para. A casa está praticamente pronta e depois nós vamos inserir os elementos de mobiliário, equipamentos, melhor dizendo. Vou fazer o pilar aqui, vou lá na planta de cobertura, na planta de piso, vou colocar um pilar nesse ponto aqui. Nessa biblioteca do Revit padrão a gente não tem pilares estruturais, tem só coluna, só tem coluna de aço, não tem outra aqui. Vou fornecer para vocês também outros elementos isso aqui. Então eu vou lá em arquitetura, coluna, pilar estrutural só vai vir aquele que é o de aço, então eu vou ter que vir em coluna e vou pegar uma coluna quadrada. Só que nessa dimensão não me atende, então mesmo jeito, eu vou editar, vou criar lá, coloco o nome, pilar 20, 23 por 23, né? Vou botar 20 por 20 mesmo. Vou ficar um pouquinho menor também. 20 por 20. Material eu posso ajustar e aqui eu só mudei o nome. Eu vou alterar aqui o tamanho dele, a dimensão dele, 20 e 20. Posso colocar outras características de identidade, do mesmo jeito. Cliquei. Ele vai vir na ponta do meu mouse e eu quero colocar ele. Ele já pegou os 2 eixos, tá vendo? Pegou o eixo dessa parede, pegou o eixo da parede de baixo. Como ele é um pilar de arquitetura, ele entra como se fosse uma parede. Então ele vai cortar essa parede aqui, nós vamos inserir ele aqui, ó. Olha lá, tá vendo que cortou a parede? Ficou um toquinho pro lado de cá. Aí eu clico nessa parede e trago ela para o centro. Remover restrição? Sim, porque ela estava colocada nesse ponto, então eu quero remover a restrição. Aí vai ficar a parede desse jeito e fica certinho aqui na minha perspectiva como é que ele entra. Só que ele não está... Ué, já foi anexado? Deixa eu ver, já foi anexado a não taca, tá vendo que está passando por cima? Porque na hora que eu fiz ele aqui, eu não coloquei restrição dele, então tem que vir clicar nele, você não consegue colocar restrição e colocar, anexar topo do pilar à base da laje. Anexar topo, já está selecionado, a base, ele desceu. Tá? Agora aqui, ó, se eu clicar, ele está colocado certinho. Ó, tem até uma distância com relação à face. Bom,
está finalizada a casa, a base, né, da estrutura da casa. A casa é um projeto, não está finalizado. O que a gente faz agora? Salva e trabalhar. Vou mandar o arquivo para vocês poderem exercitar. E também esse arquivo já pronto. Vou mandar esse arquivo aqui pronto para vocês. Tá? Quem não conseguir, a partir da aula a gente vai pega esse aqui e desenvolve ele. Vou só ajustar aqui o tamanho dos meus cortes. Lembra que esse ajuste é feito para cada uma das vistas, não é que eu estou mexendo na vista de térreo, ele vai estar também alterando na vista de cobertura. Olha lá. Então, cada ajuste é feito para cada uma das vistas, né? Isso é uma liberdade que eu acho interessante, porque você pode controlar cada vista como é que você quer vê-la, né? Eu acho muito legal, tem gente que detesta. Então, estou ajustando aqui como estou vendo no meu corte, essas minhas vistas. Como é que essas vistas do corte estão aparecendo. Clico nele e ajusto de acordo. Tá bom? Isso aí, gente. Até a próxima aula. Até lá.